Então, pessoal, bom dia para todos aí, tá? Eu vou gravar aqui, né, a resolução de uma questão que eu havia prometido em sala. Uma questão que aborda, né, a aplicação da lei de Coulomb, uma aplicação um pouquinho mais bem elaborada, né, da lei de Coulomb, que é aquela, né, lei que nos permite determinar a força entre cargas elétricas separadas por uma determinada distância. Então a questão é a seguinte: três objetos de cargas elétricas idênticas, atenção, palavra importante, idêntica, ou seja, mesmo sinal, mesma intensidade, mesmo módulo, são alinhados como mostra a figura dessa questão. O objeto C exerce no objeto B uma força elétrica de intensidade 3 vezes 10 a menos 6 newton, né? Então vou anotar aqui, ó, a força de C sobre B vale 3 vezes 10 a menos 6 newton. Sendo assim, a intensidade da força elétrica resultante sobre o objeto B, devido à presença dos objetos A e C, em newtons vale o quê? Né? Então, qual que é a pergunta da questão? Quanto vale a força resultante que atua no objeto B? Esta é a pergunta. Então vamos construir o nosso raciocínio para a gente poder resolver a questão. Tá, ok? Então, primeiramente, se as cargas elétricas são idênticas, todas têm a carga do mesmo sinal, seja positivo ou negativo. Eu vou adotar aqui nesse momento que o sinal das cargas é positivo. Então nós temos aqui, ó, três cargas positivas. Se você quiser adotar as cargas como negativas, não faz a menor diferença. O raciocínio vai ser necessariamente o mesmo. Então, se nós temos cargas iguais, a gente já sabe que no princípio fundamental da eletrostática, né, cargas iguais se repelem. Então, significa que sobre a carga B ou sobre o objeto B vão existir duas forças, né? Uma força de repulsão devido à presença do objeto C, como é uma força de repulsão, eu vou representar essa força contrária, né, ao objeto C. Então essa aqui é a força que o objeto C exerce no objeto B. E existirá também uma força de repulsão do objeto A em cima do objeto B. Note que como todos três têm cargas iguais, eu posso prever aqui uma coisa, né? A força do objeto C sobre B é menor do que a força do objeto A sobre B. Por quê? Porque o objeto A está mais perto, né? Então, como a lei de Coulomb diz que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, a gente tem que a distância de A é menor. Então, se a distância é menor, consequentemente, a força será, então, maior. Esta será a força de A sobre B. Então, pessoal, um detalhe interessante. Quando você tem uma situação em que nós encontramos dois vetores, né, com sentidos opostos, a força resultante é dada pela diferença entre os módulos, ou seja, entre os valores desses vetores. Nós vimos isso no primeiro ano, né? A gente sabe lá, né, que das operações com vetores, para vetores opostos, se você tem um vetor A e tem um vetor B, o módulo do vetor resultante, tá, vai ser dado pelo módulo do vetor maior menos o módulo do vetor menor. Então, nesse caso aqui, seguindo essa regrinha, né, da operação vetorial, nós temos que a força resultante sobre o corpo B vai ser dada pela força de A em B menos a força de C em B. Mais uma vez, eu sei que a força de A em B é maior. Por quê? Porque a distância de A até B aqui, ó, é menor do que a distância de C até B. Lembre-se, a lei de Coulomb, né, ela nos diz que a força eletrostática ela é dada por K, a carga de um dos corpos, a carga do outro corpo,
dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então veja, a força eletrostática é diretamente proporcional às cargas e ela é inversamente proporcional à distância. Por isso que eu sei que a força de A sobre B é maior. Por quê? Porque a distância é menor. Agora repare, para descobrir qual que é a força resultante em B, eu preciso conhecer a força que C exerce sobre B, e que bacana, essa eu conheço, o exercício deu. Mas eu preciso também a força que A exerce em B. Essa força eu não conheço. Então eu vou precisar de determinar a força que A faz em B. Mas quanto que vale essa força, né? A força que A exerce em B, ela é dada pela lei de Coulomb, K, a carga de a carga de B, dividido pela distância de A até B ao quadrado. Reparem que eu chamei a carga de A de Q e a carga de B também de Q. Por quê? Porque lá na questão diz que a carga dos objetos é idêntica. Então eu estou assumindo que a carga do objeto A vale Q, a carga do objeto B vale Q e a carga do objeto C também vale Q. Todas elas têm o mesmo valor, todas elas têm o mesmo módulo, todas elas têm a mesma intensidade, Q. Mas veja, para descobrir a força de A em B, eu preciso de saber quanto vale Q. Então vem aqui a seguinte pergunta, né? Essa mesmo, né? Eu preciso saber quanto vale Q. Tá ok? Ou, na pior das hipóteses, como Q é Q, eu posso pensar aqui, ó, que a força de A em B é dada por K, Q vezes Q é Q quadrado, dividido pela distância entre A e B elevado ao quadrado. Mais uma vez, essa distância eu conheço. A constante eletrostática eu também conheço. A constante eletrostática a gente sabe que ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Então eu conheço K, conheço D, mas eu não sei quem que é esse Q, ou pelo menos eu preciso saber quem que é o Q quadrado, né? Pronto. Aí, como é que eu resolvo isso aí? Né? Como é que eu vou resolver isso aí? Eu vou tentar descobrir quanto vale esse Q. Como que eu vou tentar descobrir esse Q? Veja, a força de A em B é dada por KQQ sobre D quadrado, ou KQ quadrado sobre D quadrado, né? Eu não conheço a força de A em B, eu quero saber quanto que ela vale. Mas um detalhe, eu conheço a força de C sobre B. Então eu vou tentar usar esta força aqui, ó, de C sobre B, para tentar determinar quanto vale esse Q, ou pelo menos quanto que vale esse Q quadrado, tá ok? Então, a partir daqui, eu vou dar uma parada na minha resolução, pensando na força de A em B, e vou passar agora a pensar na força de C em B, que é dada por K, Q vezes Q, dividido pela distância de C até B, elevado ao quadrado. Ou seja, eu preciso saber quanto que vale K, Q quadrado, dividido pela distância de C até B, elevado ao quadrado. Veja, algumas informações eu tenho. A força de C em B, nós já vimos aqui, ó, ela vale 3 vezes 10 elevado a menos 6 Newton. Vou fazer essa substituição aqui, ó. A força de C em B, 3 vezes 10 a menos 6 Newton. O valor do K, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. O Q quadrado eu não faço ideia de quanto que esse trem vale. Mas a distância de C até B, repare que a distância de C até B, a questão nos deu, vale 3 centímetros. Um alerta, essa distância tem que estar em metro. Então a distância de C a B, 3 centímetros vale, na verdade, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Automaticamente eu já vou colocar aqui, ó, a distância de A até B, que é 1 centímetro, ou seja, 1 vezes 10 a menos 2 metros. Eu vou usar aqui agora a distância de C até B. A distância de C até B, 3 vezes 10 a menos 2 metros, e eu vou elevar isso ao quadrado. Olha para vocês verem que negócio interessante. Ficou 3 vezes 10 a menos 6 Newton
que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, vezes Q quadrado sobre 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 2 vira 10 a menos 4 metro quadrado. Se a gente observar bem, olha, tem um metro quadrado aqui e um metro quadrado aqui. Tem um Newton aqui, tem um Newton aqui, ó. Então eu vou fazer estas duas simplificações. O que vai sobrar aqui no caso? Vai sobrar o seguinte, né? Eu vou pegar esses termos que estão aqui do lado de cá e vou levar para o outro lado, para deixar sozinho o Q quadrado. O 9 vezes 10 a menos 4 está dividindo, eu vou trazer ele para cá multiplicando, tá ok? Então ele vem para o lado de cá, ó, multiplicando. E esse 9 vezes 10 a 9 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então nós vamos ficar com 3 vezes 10 a menos 6 multiplicado por 9 vezes 10 a menos 4. Isso tudo dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Repare que o coulomb quadrado está aqui embaixo, eu vou levar ele para cá também, só que ele virá então em cima. Isso vai ser o valor do Q ao quadrado, porque eu não sei quanto que é esse Q quadrado. Vou fazer mais uma simplificação. Repare, tem 9 em cima, tem 9 embaixo. Então com isso eu descubro que o Q quadrado vai ter o valor de 3 vezes 10. Ó, cuidado aqui, ó. 10 a menos 6, 10 a menos 4, dá 10 a menos 10. Não é isso? E eu vou ter embaixo 10 elevado a 9. Quando eu divido 10 a menos 10, 10 elevado a 9, eu vou no expoente de cima menos o expoente de baixo. Então nós vamos ter aqui, ó, menos 10, menos 9. Ou seja, nós vamos ter um 3 elevado a menos 19 coulomb quadrado. Reparem que eu achei aqui agora o valor da carga Q elevado ao quadrado. Eu não preciso de conhecer o valor da carga Q exatamente. Eu preciso de descobrir quanto vale a força de A em B. E veja, para descobrir a força de A em B, eu estou retomando aqui a minha resolução. Para mim achar essa força de A em B, eu preciso saber quanto que é Q quadrado. Mas veja, eu já sei quanto que é Q quadrado. Então eu posso retomar lá, né? Quanto vale a força de A em B? Qual que é a força de A em B? É Q quadrado sobre a distância de A até B elevado ao quadrado. Então vejam só, eu posso ter aqui, ó, a constante eletrostática K é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O Q quadrado é 3 vezes 10 a menos 19 coulomb quadrado. E a distância de A até B nós já havíamos colocado aqui em cima, veja só, é 1 centímetro, que em metro é 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então você tem aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 2 metro elevado ao quadrado. Eu vou tomar, né, a liberdade de fazer aqui de cara, né, uma simplificação que é a seguinte: coulomb quadrado, coulomb quadrado. E agora eu vou resolver para encontrar a danada da força de A até B, né? A força de A, então, sobre B vai valer o seguinte, veja, 3 vezes 9 dá 27, 10 a 9, 10 a menos 19 vai virar 10 a menos 10. Cá embaixo eu vou ter 1 ao quadrado é 1, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Metro ao quadrado é metro quadrado. E aqui em cima, Newton vezes metro quadrado. Repare que eu posso simplificar metro quadrado com metro quadrado. E aí eu vou ter então que a força de A em B vai valer 27 vezes 10. Menos 10 menos 4 vai virar menos 10 mais 4, ou seja, menos 6 Newton. Olha aqui que bacana. Eu descobri quanto que vale a força de A sobre B.
E note, a força de A sobre B vale 27 vezes 10 a menos 3. A força de C sobre B, 3 vezes 10 a menos 6. Como eu havia previsto, a força de A sobre B é maior do que a força de B de C sobre B. Então, olha aí, ó, força de A sobre B, e nós temos também a força de C sobre B, que é 3 vezes 10 a menos 6 newton. Lembrando que isto a questão deu. Portanto, já que eu tenho os dois valores, eu posso determinar a força resultante em B, que é o módulo da força de A em B, subtraído da força de C em B. Olha aí que bacana, né? Lembre-se, vetores opostos, o resultante é a diferença das intensidades dos vetores ou dos módulos dos vetores. É isso que está aqui, ó, tá? O maior menos o menor. E aí, automaticamente, eu vou ter, então, que a força resultante sobre B vai ser dada pelo módulo da força de A em B, que é 27 vezes 10 a menos 6 newton, subtraído da força de C em B, que é 3 vezes 10 a menos 6 newton. Então, você tem aqui o seguinte, né? 27 coisa menos 3 coisa. 27 coisa menos 3 coisa dá exatamente 24 coisa vezes 10 a menos 6 newton. Esta aqui, pessoal, é, portanto, a força resultante que atua sobre o corpo B. E veja, como a força de A em B é maior, nós teremos sobre B uma força resultante que aponta para o lado da força maior. Então, sobre o corpo B, tá? Nós vamos ter, então, uma força resultante que aponta para o lado da força maior, que é essa aqui, né, que é a força de A em B, e cuja intensidade é 24 vezes 10 a menos 6 newton. Está determinado o que a questão pediu. Então, se a gente voltar lá na questão, a gente vai ver que a alternativa correta, olha lá que bacana, olha, é a letra B, ok? Essa, então, é uma questão que envolve lei de Coulomb, uma questão um pouquinho mais bem elaborada, mas eu lembro a todos que existem questões de lei de Coulomb que têm níveis de dificuldade maiores, bem maiores do que essa aqui, ok? Então, isso é só para a gente ter um exemplo. Valeu, pessoal? Então, ok, ficamos aqui. Obrigado, hein?